Glória a Deus, aleluia. Não há calor, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou. Aleluia. Pai Senhor, Lívia, tudo bem? Saudades. Você tá bem? Pai Senhor, Carmen, tudo bem? Glória a Deus. Aleluia. Estou montando um contexto provocatório para não pense que morreu, a história acabou e que você perdeu. Aleluia, glória a Deus. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências digam que é pra desistir, mas eu estou dizendo ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Eu quero um movimento que eu vou fazer. Aleluia, glória a Deus. Paz, Senhor. Queria nessa noite fazer essa live, compartilhar com os irmãos uma palavra que você já me deu faz uns dias. E eu queria compartilhar com os irmãos a respeito dessa palavra. Só vou esperar um pouquinho, ver se entra mais alguém. E aí eu vou trazer essa palavra ao nosso coração nessa noite. Creio que Deus vai falar com alguém nessa noite, amém? Pai Senhor, Suelaine, tudo bem? Glória a Deus, saudades, Suelaine. Que bênção que você está aí. Mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. Eu tenho não limite o que eu vou fazer. Eu me garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí pra voltar a viver. Existe vida aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ainda tem vida, não acabou. Ainda tem jeito, não terminou. Deixa pensar que vai ficar como está. Eu vou chegar depois, mas vou ressuscitar. E vou mostrar que ainda tem solução. Descansa, acalma o teu coração. Eu vou trabalhar, eu vou ressuscitar. Ainda tem vida aí. E mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências gritam que é pra desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí, ainda tem vida aí. E o tempo não limita o que eu vou fazer. Eu me garanto e afirmo pra você. Ainda tem vida aí pra voltar. Glória a Deus. Existe vida, né? Deus tem vida e vida com abundância para nós, né? Queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Se encontra em 2 Reis, capítulo 4. Glória a Deus, aleluia. O versículo 3 vai dizer assim: Então Eliseu disse: Vá, peça emprestada vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas.
Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrama o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte as que forem ficando cheias. Amém? A Bíblia vai nos relatar essa história, uma história conhecida, a qual vai falar sobre esta mulher viúva, a qual a Bíblia vai dizer que esta mulher ela está viúva, com dívidas, sem condições de pagar as suas dívidas. A Bíblia não nos relata, mas a história vai dizer que quando o credor ele vinha para levar os filhos é porque ele já estava vindo pela terceira vez. Então, quando esta mulher ela chega ao profeta Eliseu, ela já chega desesperada, porque ela diz: o credor vai levar os meus 2 filhos. Ele já tinha ido algumas vezes, a gente entende isso pela história, não pela palavra, mas pela história. E ela está desesperada. A história vai dizer que se a pessoa não pagasse, os filhos ficariam ali de escravo, trabalhando para o credor até que a dívida fosse paga. E a Bíblia vai dizer que Eliseu vai dizer para aquela mulher: vai, pega vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, e não poucas, muitas vasilhas. E a gente vê muita gente pregando a respeito desta palavra, e falando sobre cordialidade com o vizinho, amizade com o vizinho, né? Se dar bem com a vizinhança. Mas eu quero imaginar nessa noite que essa mulher ela se dava bem com a rua toda dela, né? Que não tinha nenhum vizinho, nenhuma vizinha que ela não conversasse. Eu quero fazer uma analogia com você nessa noite. Você acha que todas as casas que ela passou, ela recebeu um sim, todo mundo prontamente pegou as vasilhas e deu na mão daquela mulher? Não. Pode ter certeza que algum lugar que ela passou, alguém olhou para ela, uma vizinha, uma amiga, e falou: hoje eu estou usando a minha vasilha está sendo utilizada, eu não posso te emprestar. Ela vai na casa do lado e talvez quem está na casa do lado diga: olha, a minha eu já emprestei para fulano, não vou poder te emprestar. Mas ela continua indo porque as vasilhas eram muitas e não poucas, tinha que ser muitas vasilhas vazias. E ela continua batendo, e talvez em algumas portas recebendo um não, em outras recebendo um sim. Aí você me pergunta: pastora Deise, o que a pastora quer dizer com isso? O Espírito Santo impulsiona o meu coração para te dizer que só vive o propósito quem aguenta o processo. Fácil é a gente ler o livro de 2 Reis 4 e ver que realmente o sobrenatural de Deus foi feito na vida daquela mulher, porque todo mundo conhece a história e sabe que ela tinha em casa uma botija de azeite, e a botija de azeite dela, ali uma botija, tinha mais ou menos entre 500 e 600 ml de azeite. Então ela só tinha aquilo dentro de casa, e todo mundo sabe que depois ela encheu todas as vasilhas, mas até ela chegar ao milagre daquelas vasilhas serem cheias, só ela sabe o que ela passou, quantos não ela levou, quantas perguntas curiosas teve. Mas para que você quer? O que você vai fazer? Uma viúva com uma vasilha? Só ela sabe o processo a qual ela passou. Lembrando que quando ela chega até o profeta Eliseu, o profeta Eliseu vai dizer para ela assim: o que você tem em casa? E essa pergunta me intrigou muito, porque quando alguém nos pede algo emprestado, ou uma quantia emprestada para pagar algo, geralmente a gente pergunta para a pessoa: mas quanto você tem? Quanto você precisa que eu venha colocar para que você pague a sua dívida? Mas Eliseu não pergunta para aquela mulher quanto ela tem ali. Eliseu vai falar: o que você tem em casa? O que você tem em casa?
Por quê? Porque perto do profeta é fácil ter fé. Perto do profeta é fácil acreditar. Perto do profeta, talvez você está perto do profeta e longe da situação. Dentro da igreja, com louvor, com palavra, com testemunho, é fácil acreditar. Eu quero ver dentro de casa. Quando você fecha a porta, você olha atrás da porta e vê as contas penduradas. Quando você abre a geladeira e vê que está faltando algo. Quando você abre o armário e vê que está faltando algo. Quando você adentra dentro de casa e vê aquele filho com uma enfermidade ou perturbado por alguma coisa. Ou um esposo que dá trabalho com vício. Ou até mesmo com infidelidade. E você crê que vai acontecer naquilo que o profeta falou lá no templo. Quando o profeta diz para ela, o que você tem em casa? Ele quer dizer para ela, lá na sua casa, lá no problema, o que você tem lá? Porque na igreja é fácil. Na igreja a gente está do lado do profeta. Na igreja a adoração ali pertinho, é próximo. Essa mulher estava perto do profeta Eliseu e o profeta Eliseu não era qualquer profeta. O profeta Eliseu tinha históricos de milagres. Ele era cheio da unção de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele morre e é enterrado, quando o corpo de um homem morto cai ao túmulo de Eliseu, ao tocar no corpo de Eliseu, aquele homem ressuscita de tanta unção que Eliseu tinha. Então é fácil você crer do lado do profeta. É fácil dentro da igreja, recebendo a palavra, você levantar a tua mão e dizer, eu creio, eu quero saber o que você tem em casa. O que você tem em casa? Que é aí muitas vezes que está o problema, é aí que está a dívida, é aí que está a falta de algo, é aí que está muitas vezes a discordância entre casal, algum problema na vida sentimental. O que você tem em casa? Nessa noite Deus está dizendo para você o que você tem dentro da tua casa, aí onde está o problema. Eu tenho só uma vasilha de azeite, uma botija de azeite. Nem era uma vasilha, era uma botija de azeite. O credor, ele vem até a porta. Ele para, ele cobra, mas ele não entra. Porque dentro de casa ainda tem azeite. Ele pode até vir até o portão te perturbar, mas ele não vai adentrar. Porque tem azeite. O que você tem dentro da tua casa nessa noite? Eu não sei qual é o problema a qual você tem passado. Eu não sei qual é a adversidade que você tem passado. Mas uma coisa eu sei. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. O Senhor é poderoso para nos dar vitória. De uma coisa eu sei. Quem aguenta o processo vive o propósito. Essa mulher, ela sai dali, da presença do profeta, vai buscar as vasilhas. Creio que não foi fácil, com dificuldades. Ela consegue as vasilhas, ela fecha a porta da casa, entra com seus filhos e vê o sobrenatural de Deus acontecer. Porque a Bíblia não vai dizer que Deus fez da botija dela, que só tinha 500, 600 ml, ter 10 litros. Não. A Bíblia vai dizer que ela derramava aquela botija com aquelas ml ali dentro das vasilhas. As vasilhas se enchiam e a botija continuava do mesmo tanto. Eu quero dizer para você que o sobrenatural de Deus veio sobre a vida daquela mulher. E só vive o sobrenatural de Deus quem passa pelo processo, e o processo não é fácil. E muitas vezes o processo da espera em Deus, quando ainda, igual esta mulher, ela tinha uma função a fazer. Qual que era a função? Era a parte dela,
era ir buscar vasilhas emprestado e não poucas. Mesmo com alguém dando não, mesmo com alguém dizendo que naquele dia não ia poder arrumar as vasilhas, ela tinha algo a ser feito. Qual era a parte dela? Buscar vasilhas emprestadas e não poucas. Mas tem hora também que a nossa parte é simplesmente esperar e confiar. E quando se fala de esperar, a gente tem na intenção da gente, na nossa mente, que quem espera não está fazendo nada. Só que esses dias o Espírito Santo falou comigo. Quem está num ponto de ônibus, esperando o ônibus, ele não está sem fazer nada. Ele está esperando o ônibus para ele ir trabalhar, ou ir passear, ou ir para algum lugar. Quando você está esperando em Deus, você não está sem fazer nada. Você está esperando em Deus. Alguém pode olhar para você e dizer para você, o que você está fazendo? Mas você está aí parado. Não estou parado, eu estou esperando em Deus. E esperar em Deus é algo. Porque esperar em Deus mostra confiança em Deus. Esta mulher, ela tinha uma missão a ser cumprida até o sobrenatural acontecer. Pegar vasilhas emprestadas e não poucos. Mas talvez no teu caso seja esperar em Deus. E talvez você olhe e diga, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa situação? O Senhor falou para mim esperar, estou esperando. Está esperando em Deus. E esperar em Deus não quer dizer que você tem que parar de orar. Não quer dizer que você tem que parar de jejuar, de ler a palavra do Senhor. Não quer dizer isso, mas você está esperando em Deus. Porque tem coisa que só Deus para fazer. Na vida desta mulher era só Deus. Viúva em Israel não tinha crédito, viúva em Israel não tinha, como se diz, nenhum tipo de valor. Uma mulher viúva em Israel, para a sociedade, não tinha voz. Esta mulher, as viúvas, elas não tinham nem herança. Esta mulher, ela só ficou com a dívida. E ela precisava quitar esta dívida porque já estava envolvendo algo familiar de ter que levar os filhos dela, de ficar longe dos filhos. Esta mulher, ela vive o sobrenatural de Deus, porque ela passa o processo que ela tem que passar. Qual era o processo? Pegar as vasilhas. E você acha que era fácil pegar as vasilhas? Era chegar, ó, me empresta uma vasilha, tá aqui, tá na mão, tó. Não. Quantos não essa mulher me levou? Quantos curiosos passou pela vida dela querendo saber por que ela queria as vasilhas? Mas ela aguentou o processo e viveu o propósito. Eu quero dizer para você nessa noite, aguenta o processo, para que você viva o propósito que Deus tem na sua vida. Não fuja do processo. Se é para fazer algo, faça o que é para ser feito. Se é para esperar em Deus, espere em Deus. E se alguém olhar e dizer, poxa, mas você não está fazendo nada, não, estou fazendo, estou esperando em Deus. Porque esse problema é só ele, então se é só ele, é nele que eu vou esperar. Mas passe pelo processo e viva o propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus na vida daquela viúva? O sobrenatural. Quando as vasilhas estão todas cheias, ela volta ao profeta. E vai dizer ao profeta, olha, estão todas cheias, a botija está lá. E agora? Ele vai dizer, vai, vende o azeite, paga a sua vida e o que sobrar vai viver. Além de pagar a dívida, ela ainda vai viver do sobrenatural de Deus. O que aquela mulher tinha em casa? Um pouco de azeite, uma botija de azeite. Era isso, era nisso, naquelas 500, 600 ml que Deus ia trabalhar. E nessa noite Deus pergunta, o que você tem? Aonde está o teu problema? O que você tem? Porque ter fé perto de uma irmã de oração, perto do pastor que está ali com uma palavra de incentivo, com uma palavra bênção. Você ter fé dentro da igreja é fácil, mas e aí agora?
Talvez eu esteja falando com alguém, trazendo essa mensagem, e agora, nesse momento, tem alguém que precisa de algo da parte de Deus. Que ela está olhando para o problema, está dizendo, e agora? E Deus está dizendo para você, o que você tem aí? É só um pouquinho de fé? Então use ela. Coloque ela em prática. O que você tem aí? É uma oração com lágrimas, né, Ingrid? É uma oração com lágrimas, porque não consegue nem falar mais, Ingrid, porque só chora. Então chora. Então chora. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele conhece nós. E eu creio que até o nosso choro Deus sabe. É uma oração com lágrimas, então chora. É uma oração pequena, então ore. Na sua pouca fé, ore. O que você tem aí? Use o que você tem. Você vê que ele não pergunta para ela, o que você tem aí agora? Não. O que você tem em casa? Porque onde estava o problema? Na casa dela. A dívida estava lá, os credores, era lá que os credores estavam batendo. É aí, mediante ao problema, que você tem que ter fé. É mediante ao problema que você tem que ter fé e falar, não, Deus vai preparar, Deus vai fazer. É mediante ao problema que você tem que usar a sua fé. Usar a fé na igreja é muito fácil, é cômodo. O ambiente, o clima já nos impulsiona para aquilo. Mas e dentro da nossa casa? Com a nossa geladeira vazia, muitas vezes com o nosso armário vazio, muitas vezes com as contas para pagar, muitas vezes com alguém atribulado ao nosso lado, a qual você fala preso num vício ou em algo assim parecido, e você diz, meu Deus, só Deus para fazer. É aí que está o problema. É aí que nessa noite o Senhor te pergunta, o que você tem em casa? Fora da igreja é fácil, eu quero saber o que você tem em casa. Você tem? É um pouquinho de fé? Bem pequenininha? A Bíblia vai dizer que se você tiver fé como um grão de mostarda. Se você estudar sobre a semente da mostarda, é a menor semente que existe. Só que a árvore que ela dá, depois de semeada, plantada, semeada, cultivada, a árvore dela, ó, é enorme. A árvore do grão de mostarda. Ninguém imagina que de uma semente tão pequena. É que eu esqueci o tamanho dela. Mas ela é pequenininha. Eu estudei sobre ela uns tempos atrás. E quando ela cresce, depois de semeada, cultivada, né? É uma árvore enorme. Talvez é um pouquinho de fé que você tem aí no teu problema. Use dessa fé. Porque esse pouquinho de fé vai fazer coisas grandes surgir. Vai fazer coisas, o sobrenatural de Deus vir sobre a tua vida. O que você tem aí? Eu termino essa live com essa palavra dizendo o que você tem aí na sua casa. Mediante ao problema. Pastor, eu tenho fé. Muita fé. Mas me falta força. Minha força, ó, bem pouquinha. Tá se esvarindo. Se apega nessa pouca força e vai. Quando o Senhor vai ter um encontro com Gideão e chama Gideão, todo mundo conhece a história. Deus vai falar para Gideão. Gideão, vai na tua força. Que força que Gideão estava se escondendo num lugar onde amassava uva. Gideão estava se escondendo para esconder trigo. Gideão estava com medo. Gideão vai dizer assim, ó, eu sou o menor da minha casa, da menor tribo, que ele era da tribo de Manassés. Ele vai dizer, eu sou o menor. Que força? Em outras palavras, ele está dizendo, eu não tenho força nenhuma. Mas tinha força.
Era pouco aos olhos de Deus, mas era o que Deus precisa. Deus não precisa de grandes coisas para agir, irmãos. Deus precisa do pouco. E nessa noite Deus está dizendo para você, o que você tem aí mediante esse problema? É esse pouco que Deus vai trabalhar e vai fazer. É nesse pouco que Deus vai trabalhar e vai agir. É nesse pouco. Não precisa de muito. Muitas vezes a gente pensa assim, não, para mim estar na igreja, para mim congregar, para mim estar lá, eu preciso ser forte. E não é isso que precisa. É aquela pequena força que você tem de ir num culto que ali Deus vai fazer. É aquela pequena fé que você tem que Deus vai libertar a tua casa, vai libertar teu marido, vai libertar teu filho, vai libertar a sua vida, porque nós também precisamos de libertação. Essa pouquinho de fé que Deus vai trabalhar e vai fazer. Não adianta a gente querer muitas coisas, querer coisas grandes. Não, é no pouco que Deus trabalha e Deus faz. Olha o que essa mulher tinha. Aos olhos humanos e aos olhos dela não era nada. Porque se fosse algo, ela tinha dito para os credores, eu tenho aqui uma botija de azeite, serve? Não, não servia. Por quê? Porque a dívida era alta. Era alta. Não servia. Mas é naquele pouco que Deus trabalhou e fez o sobrenatural. É no pouco que Deus vai trabalhar na tua vida e vai fazer o sobrenatural. Não adianta a gente querer muito, a gente achar, porque a gente não somos nada, irmãos. Tudo que vem pelas nossas vidas vem pela graça, um favor imerecido. Nós não merecemos. Então, o pouco que temos é com ele que nós temos que lidar. E é nesse pouco que Deus vai fazer o sobrenatural. Que Deus vai fazer transbordar. Que Deus vai nos ajudar. Então, o problema não é o que você traz para a igreja, o que você tem juntamente com o profeta, não. O problema é o que você tem em casa. O que você tem aí mediante esse problema? A fé que Deus vai trabalhar e vai fazer, então use ela. O que você tem aí? A confiança em Deus? Talvez nesses tempos você sofreu uma traição de alguém, um golpe de alguém, uma cilada de alguém, alguém que você confiou, alguém que te traiu. E o que você tem aí? É só confiar em Deus? Então confia nele. Usa o que você tem. Não adianta a gente ficar murmurando, nem chorando pelos cantos. Não é assim que cristãos vencem guerra. Buscar de Deus. A gente precisa usar aquilo que a gente tem. Que seja pouco aos nossos olhos. Mas o Senhor vai fazer o sobrenatural. Amém? Fique com esta palavra ao seu coração nessa noite de hoje. Quero dizer para os irmãos que eu não sou muito boa de live. Apesar de eu ser uma pessoa que eu não sou tímida, mas eu não gosto muito da tecnologia para fazer esses vídeos ao vivo. Eu fiz mesmo porque já faz uns dias que o Senhor vem me incomodando e eu venho sentindo o desejo de fazer. Nem vou dizer que o Senhor vem me incomodando, né? Mas eu venho sentindo o desejo de fazer e eu creio que tem desejos que já vêm do coração de Deus. E Deus deu essa palavra ao meu coração e eu queria compartilhar, né, com os irmãos. Eu tenho um canal no YouTube, Deise Almeida, né? Quem quiser depois vai lá, se inscreve no canal. De vez em quando eu faço uns vídeos, coloco lá. Mas eu não sou muito boa pra live, pra essas coisas não, né? Eu costumo pregar lá na igreja onde eu congrego, né? Trago uma palavra nos cultos nos lares. Às vezes sou convidada para pregar em alguns lugares, mas eu sou meia fraca para tecnologia. Mas eu quero louvar a Deus pela vida de cada um que está aí, que assistiu, que ouviu essa palavra, que Deus venha falar com você. Viu? Que você venha crer que Deus, Ele é na sua vida. Que você venha usar aquilo que Deus colocou na tua mão. Venha usar aquilo que Deus colocou na tua mão. Que você venha entender que você precisa viver o
processo para poder viver o propósito de Deus, que Deus tem para sua vida. Não fuja do processo. O credor, ele pode até chegar na tua porta, mas ele não vai adentrar e não vai levar ninguém, porque Deus está no controle de todas as coisas. Creia nisso nesta noite, viu? Fique com esta palavra no seu coração. Descansa no Senhor, porque a Bíblia vai dizer que a gente entrega o nosso caminho a Ele e Ele tudo fará. Se eu não me engano, eu vi a Nilda, é ela que tá aí na live? Me responde aí se é ela que tá. A Nilda, amiga da Ivone, se eu não me engano. É ela que tá aí lá na live? Se for ela, se não for, amém. Se for, a Ivone, se não for, a Ivone fala pra ela. Se for, ela vai ouvir o meu recado, viu? Nilda, usa a fé que está sobre a tua vida. Você tem fé para isso. Nilda, eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. A Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 10, 13, que não vem tentações a qual nós não possamos suportar. E quando não suportamos, Deus vem com escape, Nilda. Se você está passando é porque você suporta. Não fica murmurando pelos cantos, não fica querendo parar, querendo desistir, porque você suporta, Nilda. Deus é contigo, Deus é na tua casa, Deus é na tua vida, Deus é na vida do teu filho. Deus é contigo. Usa a tua fé, profetiza. Ora naquele lugar, repreende, decabe a seve, a terra sub, canta lá, manai, demônios naquele lugar. Usa da tua autoridade. Você tem autoridade, Nilda, para isso. Usa da tua autoridade. Você não é qualquer um. Você é escolhida do Senhor, amada do Senhor. Viu? Usa da tua autoridade, Nilda, naquele lugar. E você vai ver o que Deus vai fazer. Seja uma mulher de autoridade. Quando colocar a planta dos seus pés na... Deus, eu não aceito nenhuma potestade, nenhum demônio vim aqui para querer fazer bagunça dentro da minha casa, bem dentro do meu lar. Usa da tua autoridade. Viu, Nilda? Recebe aí que é da parte de Deus para sua vida. Se você está passando por isso, você aguenta. Quando você não aguentar, Deus vai te dar o escape. E tem situações, Nilda, que Deus quer nos levantar como guerreiros. Foi o que ele fez com Gideão. Precisava Gideão passar por aquilo, chamar aquele povo, 32 mil, depois foi para 22, depois foi para 300, para Gideão entender que a força não vinha dele. Ele só precisava se posicionar do jeito que Deus queria, mas a força não vinha dele, vinha de Deus. É a mesma coisa você. Não é na força do teu braço, não é no teu grito, não é no teu choro, não é na tua murmuração, não é contando para um... Não, a força ela vem de Deus. Você só precisa se posicionar, Nilda. Só se posicionar. E o restante, Deus, ele vai fazer. Porque ele é Deus. Amém? Quero agradecer a todos que adentraram. Eu tô vendo, algumas pessoas aqui tá passando o nome. Eu tô vendo que eu conheço, outras eu tomei em dúvida, não sei se é quem eu conheço ou não, mas eu quero agradecer a todos, né? Quero mandar a paz do Senhor e um abraço aí pra Suelaine, pra Nívia, né? Que elas são lá de Minas Gerais, foram minhas ovelhas aqui em Santo André, e eu tô muito feliz que elas entraram, né? Faz muito tempo que a gente não conversa. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Fica com essa palavra no teu coração. Mas não fica só no teu coração, não. Viva ela. Viva esta palavra. O que você tem na sua casa? Peraí, o problema está aqui. O que eu tenho aqui diante desse problema? Agora tem horas que é você e Deus e mais ninguém. Começa a viver esta palavra, amém? Tenha uma ótima noite, em nome de Jesus, viu? E assim que o Senhor me permitir, quem sabe eu volto com outra live, outro vídeo, para a glória de Deus,
né? Para que possamos juntos nos fortalecer no Senhor e aprender um pouco mais com o nosso Senhor e nosso Mestre. Amém? Deus abençoe, fique todos na paz do Senhor, tenha uma ótima noite. Quero dizer que amanhã há culto no nosso ministério. Eu tenho uma igreja aqui na 3ª divisão, mas precisamente Recanto Verde Sol, Rua São Pedro, número 26, chama Igreja Pentecostal PNE. Amém? Quem quiser fazer umas visitas na nossa igreja, nossos cultos são de quarta, sexta e domingo, quarta e sexta às 19h30 e domingo às 18h30. Amém? Quem quiser fazer uma visita, fica à vontade. Amém? E eu creio que Deus tem muito mais, o céu tem muito mais para nos dar do que a terra para tirar. Amém? Porque o nosso foco mesmo, ele é o céu. Amém? Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima. Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos. Amém?